Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor está à nossa frente, que Ele é quem nos guarda e que nenhum mal tem poder para nos prejudicar. Declaramos que a vida de Deus está na nossa casa, a paz, a prosperidade. Leva embora, Senhor, toda insônia, toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia, todo peso espiritual. Que a presença de Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo esteja na nossa casa, nos quartos. Que o ambiente da nossa casa seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente que a vida de Deus esteja manifestada. Também oramos, Pai, declarando a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, tudo na nossa vida está nas Tuas mãos. Entregamos a Ti, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu livramento, Senhor. No nome de Jesus Cristo, visita essa casa, visita essa família, visita esse lugar com graça, visita esse lugar com poder, meu Deus, e aonde houver correntes espirituais, aonde houver vícios, aonde houver amarras, nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus Cristo, cai por terra, seja desfeito, seja quebrado agora, e apresentamos ao Senhor todas as nossas cartas, as nossas orações específicas. Nós apresentamos para Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, nossa família, aqueles que estão pedindo pela saúde, aqueles que estão pedindo pela casa, aqueles que estão pedindo a Deus em favor de um projeto, de um sonho ou pela salvação de todos da sua casa, da sua família. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos por um milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, cremos que o Senhor está agindo, cremos, ó Deus, colocamos a nossa fé totalmente em Jesus Cristo e na Sua palavra. No nome de Jesus Cristo, declaramos vida de Deus manifestando, a vida de Deus tocando agora. Graças te damos, Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Me perguntaram hoje, na caixinha de pergunta, como que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e está trabalhando na vida da pessoa que eu estou orando? E a minha resposta foi que nós precisamos viver por fé e não por vista. Quando oramos, devemos estar apoiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus está nos ouvindo e está nos respondendo. Então Deus está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que pareça que até as coisas, em vez de melhorar, podem até estar piorando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando oramos, Deus trabalha. Quando colocamos nas mãos dEle, Ele trabalha. Ele é fiel. Coloque a sua fé nele. Não pare de orar, não pare de buscar. E você que ainda não fez a sua carta para Deus, pode pensar assim, não adianta eu entrar agora, já está no 9º dia da oração. Adianta você orar, adianta você clamar. Faz uma carta, você pode baixar essa carta aqui, direto no meu site, certo? É gratuito. Ou você pode, tá? Ou você pode pegar uma folha em branco e fazer a sua carta para Deus, ok? Mas não deixe de se mover pela fé, de agir pela fé. Deus me deu uma palavra e antes de eu começar a compartilhar essa palavra, eu quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder. Mande para o máximo de gente. Mande para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Eu recebi um testemunho muito bonito da Josiane e ela escreveu assim: graça e paz. Mais um bebê está sendo gerado como fruto das campanhas e orações. Nossa sobrinha Kelva não podia engravidar, segundo a medicina,
Porém, Deus fez um milagre. Ela está grávida. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando o Senhor e sua família. Muito obrigado por orar por nós todos os dias. Temos aprendido muito com suas instruções e Deus tem operado maravilhas em nossas vidas e ministério. Um abraço. Deus é fiel. Jesus opera milagres. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Diga comigo, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Coloque nele, coloque na palavra dele. Creia com toda a sua fé, com todas as suas forças. A palavra que Deus me deu é: quem ativa essa chave espiritual que está no Salmos 1, nunca mais vive na escassez. Existe uma chave espiritual no Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. Eu quero meditar com você. E através dessa palavra, eu creio, muita coisa aí vai ser ativada na sua vida. Você crê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é tão tremendo. Essa passagem é tão linda. Ela está dizendo: bem-sucedido, abençoado a pessoa que cumpre princípios, a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. O reino de Deus não responde apenas a orações, mas também a chaves espirituais. Chaves que você segura com as suas mãos, chaves que você pratica. Quando você aciona essas chaves, cumprindo princípios, você ativa no reino do Espírito bênçãos de Deus, liberações do céu sobre a tua vida. Escassez não resiste um espírito que alinhado com os princípios do reino. Qualquer tipo de dificuldade se rende quando uma pessoa está alinhada com os princípios do reino de Deus. Quem ativa a chave certa nunca mais volta ao ciclo da falta. Pessoas que descobrem essa verdade, pessoas que ativam essa chave, elas não voltam mais a viver na dificuldade. Eu não estou falando que mesmo que você descubra essa chave espiritual, mesmo que você pratique os princípios, que você não vai ter mais desafios ou problemas pela frente, não. Os problemas vêm. No entanto, nós precisamos crer que nós estaremos tão fortalecidos por Deus, tão abençoados, que alguns ciclos não vão ter poder de nos atingir mais. Deus não responde à necessidade, mas a princípios. Eu sempre ouvi falar, as pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, elas dizem assim: se Deus existe, por que existe tanta necessidade no mundo? Mas se você ler a palavra, porque ali está o nosso manual de vida, ali está toda a direção de Deus para o homem. Se você ler a palavra, você vai ver que Deus não responde à necessidade. Deus responde a princípios. Princípios que o homem segue, princípios que o homem pratica. O que ativa as promessas, o que ativa as bênçãos é um caminhar nos princípios da palavra de Deus. É você caminhar em obediência. Você sabe, a Joyce Meyer, ela fala uma coisa assim que para mim é impressionante. Ela fala que a desobediência, ela é um pecado terrível para Deus. Porque ela diz que você é abençoado por obedecer, mas você perde por se omitir. E quando você caminha contra um princípio de Deus, contra um princípio, quando você deixa de praticar, quando você ignora um princípio de Deus, você está atraindo o que não é bom para a sua vida. Existem 3 chaves que mantêm você fora da porta de bênçãos. 3 chaves. Pensar
dentro da caixa mantém você fora da porta de bênçãos. A pessoa que não pensa fora da caixa, mas só pensa dentro, ela não consegue viver nunca o que Deus tem para ela, porque ela pensa que não existe nada fora daquilo. E ela acaba permitindo com que esse espírito de mediocridade a limite, porque ela pensa, sabe, a solução só vai vir daqui, mas Deus é um Deus ilimitado e Ele pode fazer coisas muito além, até da forma como nós estamos pedindo. Então, às vezes você pede para Deus um recurso, Ele dá mais trabalho, lhe conecta a alguém, lhe dá uma ideia. Por que as pessoas insistem em pensar que a prosperidade vem só em forma de dinheiro? A prosperidade, ela vem em forma de muitas coisas, porque Deus é um Deus que traz recursos a nós de uma maneira surpreendente. Ele pode trazer recurso financeiro, não só por meio de dinheiro, mas por meio de ideias, por meio de uma reunião, por meio de uma oportunidade, por meio de algo que Ele colocou nas tuas mãos. Ou seja, Deus pode trazer um recurso de meios distintos, não usuais, para nos surpreender. A segunda chave que mantém você fora da porta da bênção é quando você age como um sobrevivente. Exatamente. Quando você age como um sobrevivente, você fica fora da porta de bênção. E isso impede pessoas de prosperarem. Porque elas pensam da seguinte maneira: elas pensam, eu tenho que trabalhar para sobreviver, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar ao meu máximo. O trabalho é importante, se esforçar é importante, mas ter essa mentalidade de sobrevivente, sabe, vai fazer você ter muitas perdas na sua vida. Você tem que ter uma visão maior. E se você quer pensar fora da caixa, você não pode agir como um sobrevivente. Terceiro, reagir como alguém carente de identidade. Isso mantém você também fora das portas de bênção. A pessoa que não sabe quem ela é, ela vai ser levada, sabe, por qualquer influência que abata ela ou tire ela do foco dela. Então, quem não sabe o que é muito fácil de ser manipulado. E é isso que mantém as pessoas fora da porta de bênção. É isso que mantém elas lá de fora. Então, essas três chaves aqui mantêm você fora da porta. Pensar dentro da caixa, agir como um sobrevivente e reagir como alguém carente de identidade. Naquele texto do Salmos 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Existe um governo em você adormecido. O salmista não está falando de religião, ele está falando de posicionamento mental e espiritual. Então, quando a Bíblia diz não senta na roda dos escarnecedores, está falando de você ter um posicionamento. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão fazendo planos para destruir os outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que tudo que fazem é falar mal dos outros. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que a conversa delas é imoral. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que não têm caráter nos negócios. Eu não quero me sentar com aquelas pessoas que estão mentindo para todo mundo. É um posicionamento, é um governo. É um governo que você exerce, mental e espiritual. O conselho dos ímpios, como a Bíblia está dizendo ali, é o sistema do mundo. Então, quando a Bíblia diz para você, sabe, não aceitar o conselho dos ímpios, nem sentar na mesa dos escarnecedores, está falando do sistema do mundo. Está falando de você aceitar viver nesse sistema. E qual que é o sistema do mundo? A comparação.
O mundo está a todo momento se comparando. É o sistema da escassez, é o sistema do medo, medo de investir, medo do amanhã, medo do que vão pensar, do que vão falar de você, é o medo. Atraia a mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é uma mentalidade de governo. Eu não aceito isso para a minha vida. E quando você assume essa mentalidade do reino, você para de viver atrás de migalhas. Essas promessas de prosperidade que está no Salmos 1 é para a pessoa que tem prazer na palavra do Senhor. Pessoa que tem prazer, ou seja, ela não tem a palavra de Deus apenas como um alívio emocional, mas como um código de governo. Ela tem a palavra de Deus como a saída para ela sair da escassez, para ela sair da dificuldade. Eu aprendi que a pobreza de todo tipo, mental, espiritual, financeira, não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de você saber aonde Deus te quer e o que Deus quer ver você fazendo. A escassez só governa onde o reino não foi instalado. Será que o reino já foi instalado na sua vida? Porque a nossa mentalidade, quando a mentalidade do reino está em nós, nós não recusamos mais algumas oportunidades e não perdemos mais algumas coisas que aparecem para nós. O reino não entra por portas emocionais, o reino entra por posicionamento espiritual. Eu não vou me sentar nessa mesa, eu não vou ouvir isso, eu não vou participar disso. Posicionamento espiritual. Muitos aguardam uma transferência divina para mudar a sua realidade, mas eles esquecem que o que muda a vida deles não é uma transferência divina, é um posicionamento espiritual. O reino de Deus, se nós queremos o que tem no reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Para que o reino de Deus libere sobre a sua vida, tem que haver alinhamento da sua vida, da sua mente, das suas emoções. Tem que haver alinhamento para a liberação. Sem alinhamento com o reino, não tem liberação espiritual. E é isso que você e eu precisamos. Precisamos de alinhamento para as coisas começarem a fluir, para a gente começar a prosperar e para avançarmos segundo Deus quer que avancemos. Essa é a palavra que Deus está dizendo para você hoje. Se houver um alinhamento com o reino, vai haver liberação. E o que nós precisamos hoje é tomar posse, nos apropriar dessas chaves espirituais que vão ativar as promessas de Deus na nossa vida e vai fazer com que as grandes coisas que Deus tem no seu destino possam se abrir para você e você entrar em uma nova temporada, em uma nova estação. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores caem quando você está plantado junto à fonte de Deus de revelação, a fonte de Deus de discernimento, quando você está conectado à mente do Espírito. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre a importância de você estar, instalado dentro do reino, de você estar conectado dentro do reino de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero convidar você a participar da nossa mesa de conselhos que nós teremos amanhã na Academia Quino Global. É exclusivo para quem é aluno da Academia. E se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou diretamente no nosso site www.vinicius17.com.br. Também você pode adquirir nossos livros. Eu já tenho 20 livros escritos para a glória de Deus. Cada um dos nossos livros tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esses 2 aqui são devocionais, que você pode começar a qualquer tempo, que vão fazer a diferença na sua vida. Eu tenho recebido grandes testemunhos de como Deus tem abençoado a vida das pessoas através desses devocionais. Você pode adquirir e também dar de presente para outras pessoas lá no meu site www.vinicius17.com.br.
Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã hoje, eu lhe aconselho a assistir. Tem alguma chave de Deus ali que vai te abençoar tremendamente. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pega agora a sua carta que você fez para Deus, lembrando que o propósito dessa oração que nós estamos é aprender a fazer orações específicas, certo? Então, você que já escreveu a sua oração em detalhes, nós vamos orar agora e apresentar a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos em favor de cada pedido, de cada oração específica, de todos aqueles que colocaram os detalhes na sua oração. Senhor, esta carta que eu estou segurando representa todas as cartas, todas as orações específicas que estão sendo feitas no nome poderoso de Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus. Cremos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Cremos que Ele é poderoso. Cremos que Ele é grande. Cremos que Ele é tremendo. Por isso, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, apresento sua casa, apresento sua família e oramos agora por respostas divinas, Pai, em favor de todos os nossos pedidos de oração, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á, Senhor. Que portas se abram aqui através desse propósito. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, inflamações, dores de qualquer tipo, rendam-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toque com teu poder na vida de cada pessoa que está em oração junto comigo e aviva, opera, Pai, intervém, libera do teu sobrenatural agora, é o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita essa casa, visita essa família, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão em oração junto conosco. Pai, eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado, para que toda influência do mal seja desfeita e que venha tempos de crescimento, de avanço, de paz, de prosperidade sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família. Oro, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça e derrame do Teu favor sobre a vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa e que todo laço de Satanás seja cortado, que toda obra de maldade seja cancelada no nome de Jesus. E Te pedimos, faça justiça, Pai, aos Teus filhos que clamam a Ti de dia e de noite, e opera milagres. Intervém, Pai, que toda injustiça, que toda contrariedade, que toda maldade seja dissipada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que as pessoas que estão enfrentando o ciúme de outras pessoas
que essa pessoa tenha vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela e declaro saúde de Deus, paz de Deus, que o Senhor avive a tua casa, que todos na tua casa conheçam a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Deus, que todo tipo de insônia, todo tipo de enjoo, todo tipo de dor vá embora em nome de Jesus e que a paz de Cristo encha a tua vida, encha o teu lar. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa oração, você foi abençoado, eu creio. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu quero ver vocês aqui junto comigo, crendo no poder de Deus. Um abraço a todos e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz de Jesus Cristo entrando no teu lar, desfazendo toda a briga, todo o peso espiritual, toda a opressão, a alegria entrando, a força de Deus entrando, um novo ânimo do Senhor entrando nessa casa. E declaramos em nome de Jesus Cristo que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Senhor Jesus. E cremos, sim, que o Senhor tem o poder de nos dar uma vida e vida com abundância. Cremos também na salvação, que o Senhor está trazendo salvação à nossa casa, que a promessa de Atos 16:31 irá se cumprir nessa casa. Todos terão uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos conhecerão a Cristo. E oramos também por todo aquele que entrou nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente. Cremos, Jesus, que Tu cura e que não há impossíveis para Ti. Por isso oramos pela saúde, pela restauração total e completa dessa pessoa em todas as áreas da vida dela, declarando que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo opera maravilhas e não há impossíveis para Deus. Por isso, eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dela e na vida do seu marido. Também oro por toda pessoa que tem qualquer tipo de impossibilidade motora ou qualquer impossibilidade, meu Deus, de ter uma vida plena, uma vida completa, que o Senhor opere milagres. No nome de Jesus, toque-os com Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça, toque-os com Teu favor. Quebre, Pai, as correntes do medo, a opressão que traz insegurança e traga vida. E eu apresento diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Apresentamos a Ti cada área da nossa vida, cada pedido de oração daqueles que estão orando conosco no Brasil e nas nações. E Te pedimos, ó Deus, resposta, abertura de portas, liberações sobrenaturais, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Estamos no nosso propósito da vida extraordinária e estamos crendo no poder de Deus. Hoje já estamos no dia 16º e até aqui o Senhor tem feito grandes maravilhas. Temos sido testemunhas das direções que Ele tem nos dado, dos milagres que as pessoas têm nos mandado, porque Jesus está vivo. Essa é a nossa fé. A nossa fé está em Jesus. A minha fé está nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho da Estela. Olha que testemunho bonito. Paz o Senhor. Há 3 meses, a minha mãe de 71 anos teve uma pancreatite aguda. Ela ficou 2 meses hospitalizada, sendo 15 dias na UTI. Por várias vezes o médico disse que não sabia mais o que fazer para salvá-la, mas eu segui firme na fé. Todos os dias eu ouvia suas orações e sabia que Deus estava ali comigo. Isso me dava forças e esperança. Muitas vezes a palavra transmitida por você, vinda de Deus, foi meu alimento, me dando coragem para enfrentar tudo. Hoje minha mãezinha está salva. Agradeço a Deus por te usar como instrumento de fé e milagre. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, Estela.
E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, a fé em Deus, o poder da oração vai mudar completamente a tua história. Talvez você esteja tendo resultados negativos na vida, as coisas não estão se encaixando como deveriam. E eu quero lhe dizer em nome de Jesus, a partir do momento que você entrar na presença de Deus, as coisas vão começar a fazer sentido. A partir do momento que você entrar mais fundo em Deus, você verá o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida. Você não tem ideia o que acontece quando uma pessoa se rende a Deus. O problema é que você não se rendeu, talvez. O problema é que tem muita coisa na sua frente e você está dando mais atenção a isso do que o que Deus está falando com você. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se Deus está chamando você para um tempo de mais intimidade, para um tempo de mais compromisso, de um tempo de mais entrega, é o melhor caminho para você. É o melhor caminho para a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra para você, e a palavra é: não deixe a timidez lhe roubar do seu destino. Eu vou repetir. Não deixe a timidez lhe roubar do seu destino. Aí você diz assim, não, mas eu não sou uma pessoa tímida, eu sou extrovertido, eu falo com esse, eu falo com aquele. Eu conheço muitas pessoas que têm talentos poderosos, têm dons que Deus deu. O Senhor derramou uma graça especial sobre aquela pessoa, mas ela tem vergonha, ela fica procrastinando, porque ela pensa que aquilo não vai dar certo, ela pensa que ela não é boa o suficiente, e isso é um tipo de timidez também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque se você quiser viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa terra, você vai ter que se expor. E a exposição, ela tem um custo, ela tem o ônus e o bônus. Ou seja, o ônus é que quando você se expõe, você é mira, podemos dizer, de pessoas invejosas, de pessoas más, de pessoas injustas, de pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Mas qual que é o bônus disso? O bônus é que você vai viver o que Deus tem para a sua vida. E quando você vive o que Deus tem para a sua vida, você encontra milagres, você encontra portas abertas, você encontra boas conexões, você encontra acessos divinos, você encontra realização, conquistas e tantas outras coisas. Então, a exposição, ela traz o ônus e o bônus. E não tem como você ter o bônus sem também ter o ônus. Está junto, na mesma caixinha. Olha essa palavra em 1 Samuel capítulo 10, verso 22, que diz assim: consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Saul, o Senhor o separou para ser o primeiro rei de Israel. E tudo era muito novo para ele. Ele estava impressionado de como as coisas estavam se movimentando. E o profeta Samuel estava sendo dirigido por Deus para apresentá-lo para o povo. Um rei estava sendo anunciado. Mas Saul, por algum motivo, tinha timidez. Por algum motivo, ele achava que ele não era capaz ou ele não era a pessoa certa. Então a Bíblia diz que ele se escondeu no meio da bagagem. Ele procurou se esconder no meio das pessoas. Para que, aquele momento passasse, ele estava se sentindo, naquele momento, constrangido. Ele não estava se sentindo preparado. Ele não queria se expor. Ele queria permanecer nos bastidores. Mas Deus tinha um plano para ele se expor. Eu quero dizer para você que, para alguns de nós, Deus tem um plano para a gente se expor. Deus tem um plano para nos mostrar para esse mundo. Jesus disse que nós não temos como nos esconder
Por quê? Porque Ele é luz. E se nós somos filhos de Deus, nós também vamos brilhar. E não tem, a Bíblia diz, como uma luz brilhar e colocar ela embaixo da terra. Ela tem que ser colocada no lugar mais alto para que então todos vejam, para que ela possa iluminar, para que ela possa cumprir o seu propósito. Como que você vai cumprir o seu propósito se a timidez está te roubando de escrever um livro, está te roubando de você começar a anunciar Jesus aqui nas redes sociais, se a timidez está impedindo você de falar o que você pensa numa reunião de equipe, onde se você falar o que você pensa, você pode ser promovido, você pode ter oportunidades, certo? Ou seja, a timidez, ela pode nos roubar de muitas coisas. A pessoa que é tímida, eu já conheci muita gente tímida, que até para ir no altar da igreja para trazer uma palavra de 5 minutos, aquilo parece que o mundo vai acabar para ela. Ela se sente envergonhada, ela acha que aquilo não é possível para ela, que ela não é boa o suficiente, e vem todos aqueles pensamentos negativos, tentando de alguma maneira atrapalhar ela para que ela não viva o propósito que Deus tem para a vida dela. Mas eu venho aqui hoje, trazer essa palavra para você, que se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que vencer a timidez. Você vai ter que vencer aquilo que tem intentado contra a sua vida. Porque qual que é o objetivo dessa barreira, dessa limitação, desse bloqueio? O objetivo é só um: privar você de um futuro que Deus já preparou. E mais, se você não entender que Deus está chamando você para se expor, Deus está chamando você para falar, Deus está chamando você para ser influência, Deus está chamando você, para se posicionar, porque até isso, há momentos que Deus nos manda nos posicionarmos e a gente não quer se expor, a gente fica, intimidado com o que os outros vão pensar, intimidado com o que os outros vão falar. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Eu aprendi isso. Se você faz, elas vão falar. Se você não faz, elas também vão falar. Então, entre não fazer e fazer, eu prefiro fazer. Porque eu preciso agradar a Deus acima do que eu agrado os homens. Eu preciso crer no que Deus colocou na minha vida. Eu preciso crer nos dons que Ele colocou na minha vida. Eu me lembro que quando eu comecei a ser usado por Deus no ministério profético e comecei a liberar palavras, eu me sentia muitas vezes com vergonha, porque eu pensava, esse não era o meu plano. Meu plano era poder construir algo, mas nos bastidores, e não me expor. E hoje, enfim, é rádio, é televisão, rede social, púlpito da igreja, reuniões que eu sou chamado para falar, palestras, enfim. Eu tive que colocar para fora aquilo que Deus havia colocado na minha vida. A parábola dos talentos, ela ilustra muito isso, porque diz que um recebeu 5, outro 2 e um talento. O que recebeu 1, ele enterrou. Ele não administrou aquilo que Deus deu para ele. E a Bíblia diz que o Senhor, na parábola dos talentos, o Senhor dos talentos ali, ele corrigiu, ele exortou e ainda tirou das mãos daquele que tinha 1 talento, o fato dele não ter multiplicado, foi arrancado das mãos dele aquilo que ele tinha. Nós não podemos perder o que Deus nos deu. Se você segurar o que Deus te deu, Ele pode tirar o que está nas tuas mãos e dar para outra pessoa. O dom, não, porque o dom é irrevogável, a Bíblia diz. Mas Ele pode tirar de você a oportunidade. Ele pode tirar de você, outras coisas, porque você não está fazendo o que Ele pediu, o que Ele mandou você fazer. Eu senti no meu espírito hoje, enquanto eu estava em oração, que eu precisava compartilhar essa palavra com você, e o Senhor me disse que muitas pessoas tímidas estariam aqui nessa live.
pessoas com vergonha de falar, com vergonha de se expor, pessoas que querem ficar só no canto delas, pessoas que têm o chamado de Deus, mas estão como Saul, estão se escondendo. De quem que você está se escondendo? Da sociedade? Da sua família? De quem que você está se escondendo? Dos seus amigos? Se você carrega algo de Deus, você tem que colocar isso para fora, porque foi Deus que te deu. E no momento, eu quero que você preste atenção nisso, no momento que você começar a colocar para fora o que Deus te deu, você vai começar a ser levantado por Deus. Escute, porque é uma palavra profética para você que está aí me ouvindo. No momento que você colocar para fora o que Deus te deu, você vai começar a ser levantado por Deus. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai fazer coisas incríveis através de você. Deus vai mover muita coisa na sua vida. Eu quero declarar essa palavra sobre você, no nome de Jesus. Você vai ver o grande agir, o grande liberar de Deus sobre a tua vida. Então pega aí essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, receba essa instrução do Senhor sobre ti. Deus vai te levantar a partir do momento que você, começar a se expor, começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você sabia que tem pessoas que se formam na faculdade, que se formam num curso, mas elas nunca atuam. E não é muitas vezes porque não têm oportunidade, é porque elas têm barreiras dentro delas que dizem assim para elas que não vai dar certo. Quem elas são, para enfrentar os gigantes da vida, para enfrentar aqueles que já estão numa outra condição? Eles tiveram um começo também. Eles também tiveram um começo. Eles também começaram. A Bíblia diz que o Deus que começa a boa obra, Ele termina. Você tem que começar. Eu sei que essa palavra é uma palavra cirúrgica que Deus me deu, porque é o momento de você colocar para fora aquilo que Deus te deu. Deus te deu algo extremamente poderoso e você precisa colocar para fora isso. Você precisa liberar tudo aquilo que Deus plantou em você, tudo aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. Coloca para fora isso. Coloca para fora tudo que Deus colocou na sua vida, tudo que Deus avalizou, tudo que você sabe, que você recebeu da parte de Deus. Coloca para fora. Em o nome de Jesus, quando você fizer isso, meu irmão, dimensões vão ser liberadas, portas vão se abrir, conquistas vão acontecer. Esses dias eu estava falando com um homem. Ele recebeu uma palavra profética que eu liberei. E esse homem vivia uma vida assim simples, uma vida simples, uma vida comum. E esse homem começou a colocar para fora aquilo que Deus colocou na vida dele. E hoje ele se expôs de uma maneira que Deus o levantou tão alto, tão alto, tão alto. Recursos, muitos recursos, milhões nas mãos dele. Acessos que Deus está dando, oportunidades que Deus está colocando. E este homem disse assim para mim, desde o dia que você liberou aquela palavra e eu comecei a fazer isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje está viajando o mundo, Eu sou grato a Deus por Ele me oportunizar de ver, os resultados da palavra profética, da palavra liberada e de estar sempre ministrando para as pessoas a importância delas liberarem aquilo que Deus colocou. É algo poderoso, foi Deus que colocou, não foi o homem, foi Deus que colocou na pessoa. Acredite no que Deus colocou na tua vida. Aleluia, acredite em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu acredito no que Deus colocou na minha vida. Então está na hora de você liberar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, em nome de Jesus, seja por meio de música, seja por meio de pregação, seja por meio de palestra, seja por meio de influência, seja por meio, do teu trabalho, eu não sei, mas se Deus me deu essa palavra, é porque pessoas iriam aqui hoje sair da caverna, sair do casulo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para você que está aí entrando, com certeza você conhece alguém que é tímido, com certeza você conhece alguém que tem
um grande potencial e essa pessoa está travada na vida, o diabo conseguiu paralisá-la. Eu quero liberar essa palavra, o Senhor está destravando dons, talentos, o Senhor está liberando pessoas para viverem e cumprirem o propósito dele. Por isso, pega essa oração agora e me ajuda a compartilhar. Amém? Nós fomos apresentados pelo Senhor. Amém? Foi o Senhor que me apresentou para você e foi o Senhor que colocou você aqui nessa live. Então, há alguém próximo de você. Tudo está ligado. Então, há alguém próximo de você com quem você deve compartilhar essa live. Seja com 2, com 3, com 10, com 1000 pessoas. Seja usado por Deus agora e mande essa live para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Esses livros aqui vão abençoar poderosamente a tua vida. São devocionais, onde você pode estudar 1 ou 2 ou 3 devocionais por dia. Aqui tem o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, né? Pega uma caneta, escreve, e aqui as direções para o teu dia. Esses livros aqui vão te abençoar muito, certo? E se você, os dois juntos tem mais de 700 orações. Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius17.com.br. E você que é meu aluno na academia aqui no Global, amanhã nós temos mesa de conselhos, hoje nós tivemos aula, foi uma aula maravilhosa, e amanhã nós teremos a nossa mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos, para quem não sabe? É um tempo que eu tiro só para responder dúvida, para ajudar as pessoas. É um tempo onde eu estou junto com os meus alunos e ali eu respondo dúvidas, dou conselhos, enfim, é uma bênção, certo? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu convido você a se tornar aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Essa academia aqui do Global foi uma visão que Deus me deu para aqueles que querem andar mais perto da gente. Se você quer andar mais perto da gente, vem se tornar aluno da academia. E nesse final de semana, sexta e sábado, tem Escola de Profetas. Eu estou recebendo uma equipe de Honduras, de pastores, de profetas, que estarão nessa escola, certo? Vai ser um tempo incrível, um tempo profético. E quem é aluno da academia vai poder assistir quase que tudo. 90% mais ou menos consegue assistir. 10% é reservado para o presencial, certo? Mas 90% quem é aluno da academia vai poder assistir. Então, tá aí o nosso convite para você, tá bom? Salmos 91, deixa eu declarar agora, você já compartilhou aí? Espero que sim. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega aí a sua planilha de oração. Quem não baixou a sua planilha pode baixar lá no meu site. Não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e faça seus pedidos de oração. 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nesse propósito. E nós pedimos intervenção, resposta, milagres, livramento e justiça de Deus. Também oramos por cura total e completa. Toda pessoa que está pedindo um milagre, toda pessoa que está pedindo uma intervenção, um toque do Senhor. Meu Pai,
toque com teu poder, no nome de Jesus Cristo, e remova toda dor, toda infecção, toda inflamação. Nós invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo nessa oração. Senhor, coloca mais do teu coração em nós e nos dê esse espírito de ousadia, de coragem, para que tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós possamos frutificar, multiplicar, administrar com sabedoria e expor, para que não venhamos reter absolutamente nada, Deus, nada que o Senhor nos deu, que tudo que o Senhor nos deu seja liberado, que tudo que o Senhor nos deu seja abundantemente transformador na vida de outros. Oramos, Pai, para que o Senhor, nesse momento, desenterre dons, talentos, desperte chamados, ministérios, propósitos, grandes destinos. Pessoas, meu Deus, que estão com seus dons travados, estagnados, que agora, Pai, essa pessoa seja visitada pelo Espírito Santo de Deus e que um liberar de Deus, um grande liberar de Deus venha sobre essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos o teu liberar, o teu destravar, Pai, na vida dessa pessoa. E que cada lugar, Pai, onde essa oração está sendo feita, no Brasil e nas nações, que agora a presença do Senhor enche esse lugar. Que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus entre nessa casa e toque essa vida. E que essa pessoa possa sentir a glória de Deus tocando a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar e tudo que estiver ligado a você. Compartilhe essa oração e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz.